Boa noite, é uma alegria estarmos de novo retornando para o nosso estudo bíblico de terça-feira. Nós agradecemos a sua presença e encerramos a série de estudos sobre o livro de Jó. Eu até comentei aqui em casa que eu queria fazer uma espécie de retorno a alguns temas do livro de Jó. E um deles é a sabedoria, não é? Então, a gente pensando nisso, também a gente resolveu uma época que aspectos da singeleza, da simplicidade da vida estão sendo de novo bem incorporados na nossa experiência. Nós estamos vivendo uma situação em que a gente explorou uma série de situações, de costumes, de maneiras de ser que a sociedade moderna nos oferecia, não é? O fato de estar nas ruas, de estar nos shoppings, de estar em todo canto fazendo viagens, e tudo isso se limitou e a gente está se acostumado a pensar naquilo que é essencial, naquilo que vai preservar a nossa vida, naquilo que vai nos livrar de ser contaminados, não é? Quase que isso é a primeira a prioridade a todo momento, não é? Então nós pensamos no estudo do livro de Provérbios, que nos descortina um aspecto fundamental da personalidade de Deus, da pessoa de Deus, não é? Deus, ele não é considerado sábio porque se coloca acima, no sentido de alguém muito superior, inacessível, incomparavelmente sábio. Não, a sabedoria de Deus está a nosso serviço, né? A Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Uma das perdas que nós tivemos é exatamente a perda da sabedoria. A gente se tornou pessoas que parece que se você destaca os aspectos assim simplórios e negativos da conduta humana, as pessoas quase que dizem inacreditável. A gente não acredita que isso seja alguma coisa do ser humano, que o ser humano seja capaz. Então, a sabedoria é um retorno a essa sensatez, a essa simplicidade, não é? A essa imagem e semelhança com o Altíssimo. Ele não, nunca perdeu o desejo de compartilhar isso conosco, não é? Então, a gente vai dar continuidade a esse estudo do livro de Provérbios. Hoje nós vamos abordar o capítulo 1 e a gente, antes de começar o nosso estudo, a gente vai orar. Nós temos alguns pedidos de oração de pessoas da igreja, que a gente vai continuar orando, pedido de consolo, do consolo de Deus para pessoas que perderam seus entes queridos, não é? Uma irmã nossa da igreja congregacional aqui no outro bairro perdeu seu esposo, entendeu? Um vizinho aqui de frente chamado Haroldo está internado. A gente agora recebeu um recado, não é? Pessoas assim que te vê passando aqui na nossa porta, que a gente cumprimenta, com quem a gente bate um papo, de repente a gente sabe que está precisando de oração, não é? As situações que a gente ouve da falta de material em alguns estados, como foi em Parintins, lá no Amazonas, leitos, superlotação de leitos nos hospitais das capitais. Então a gente essa é a nossa agenda de oração, não é? Então nós vamos orar nesse momento. Logo depois os nossos filhos aqui vão cantar um hino que nós cantamos no domingo, um hino também que fala dessa disposição de Deus, dessa grandeza, disposição de Deus de fazer infinitamente mais do que vamos pedir agora nesta oração e nas outras orações, né? Senhor, estamos agora diante de Ti, dentro daquela nossa agenda de pedidos que inclui aquilo que se tornou prioridade em função dessa fase que a gente está enfrentando, que já tem um ano, e a gente, Senhor, então, entrega nas Tuas mãos essas vidas. A gente pede por essas pessoas que estão, Senhor, precisando de cura, como a Renildes, colega nossa de trabalho, esse vizinho Haroldo, que a gente agora ouviu falar, outras pessoas que nós mencionamos aqui, como o tio da Leilane, de nossa igreja, e outras pessoas mais, porque a gente tem intercedido, e um consolo para as famílias que perderam entes queridos. Nós, Senhor, continuamos dependendo de Ti, buscando a Tua presença, buscando a Tua palavra,
e louvamos o teu nome pelos teus cuidados, pelo teu amor. Continua abençoando os nossos familiares, continuando a abençoar as nossas igrejas, os nossos pastores, enfim, entregamos nas tuas mãos. Pedimos agora a sabedoria na abordagem que vamos fazer do estudo que vamos começar do livro de Provérbios. Nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nosso cântico. Sei, Senhor, que tu és soberano, tens os seus caminhos, tens seus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Deus tremendo, Pai de amor bondoso, venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Perfeitos seus caminhos, meu Senhor. Mas sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Para fazer infinitamente Amém. É uma alegria nós ouvirmos essa mensagem, não é?
esse cântico, não é? Vai ser o cântico que a gente vai de vez em quando repetir aqui, porque a grandeza do Senhor, a grandeza do nosso Deus, não é? Está diante de nós, está aqui espelhado na sua palavra, e nós vamos estar diante desse Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, não é? Esse texto está lá em Efésios, na oração de Paulo, quando ele fala das dimensões da igreja, das dimensões do amor de Deus, e ele diz que a gente pode orar reconhecendo isso. Estamos numa fase em que a gente precisa que Deus faça infinitamente mais do que temos pedido a Ele, não é? Queridos, nós vamos então iniciar a nossa abordagem, lembrando que nós estamos no YouTube, no canal da igreja, IGEC Manuel Julião, assim também como pelo Face. A gente está aqui pesquisando para resolver o nosso problema de som no Face. Mas você pode nos acompanhar pelo YouTube, lá mostrar os slides, e dessa vez, à medida que a gente for lendo o trecho no slide, a gente vai comentando com você aquilo que o Provérbios tem para nos oferecer. Estudos e Provérbios, sabedoria, a introdução a um trecho do versículo 1 ao 7, do capítulo 1 de Provérbios, que é como uma introdução ao livro. Nós vamos ler com você, está aí na tela, lê conosco. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do poder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e um instruído a habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Essa é a introdução do livro de Provérbios. A gente colocou no slide seguinte, no terceiro slide que você está acompanhando, abordagens nessa introdução aos provérbios, né? A primeira coisa é a autoria e finalidade do livro. A autoria é Provérbios de Salomão. A gente conhece esse filho do rei Davi, que em momentos da sua vida foi sábio. Salomão não foi sábio a todo tempo. O ser humano tem as suas limitações. O ser humano tem, inclusive, a sua conduta, às vezes, falha pelo pecado. O pecado é a negação da sabedoria. A sabedoria é uma arma contra o pecado. Não é? A gente sabe lá da história da Bíblia a maneira como Satanás tentou a mulher. Ele usou o quê? De malícia. E a mulher não usou de sabedoria. A mulher tinha armas, ela tinha meios pelos quais vencer Satanás. A gente, nos evangelhos, a gente tem a narrativa da maneira como Jesus enfrentou e venceu Satanás. Os argumentos que Satanás usou, a maneira como Jesus superou na sua sabedoria. Não é? Ali, Jesus dependeu de Deus para vencer o inimigo. Né? A palavra Satanás significa adversário. Né? Aquele adverso, quer dizer, aquele que se coloca perto, mas sempre contra. Então, a personalidade de Satanás é sempre contra aquilo que Deus tem de mais verdadeiro, de justo, aquilo que Deus estabelece. Né? Lá no Gênesis, Deus falou: no dia que comeres desta árvore, certamente morrerás. Satanás disse: é certo que não morrereis. Uma mentira, não é? A morte física, e pior do que a morte física é a morte espiritual. A morte espiritual é o divórcio definitivo da relação com Deus. Não é? Então, Salomão não foi sábio todo o tempo, mas foi um exemplo de sabedoria e escreveu esses provérbios, não é? Muitas vezes na sua vida, pôs em prática o que a gente vai ver hoje aqui. Assim como Davi também, um exemplo de fé, quem Pedro chama de profeta, Davi não foi todo o tempo obediente, não é? Davi teve falhas que passou para o seu filho Salomão. Uma das razões da falta de senso de sabedoria de Salomão foi na sua velhice o seu envolvimento com mulheres.
mulheres mais jovens, a quem ele satisfez os caprichos, construindo templos idólatras. Gente, você pode imaginar o rei Salomão, esse modelo de sabedoria no fim da vida, construindo um homem que construiu o templo de Jerusalém, que a Bíblia diz que ele não pôde entrar no templo quando a glória do Senhor resplandeceu lá dentro, como Moisés não pôde entrar na tenda da congregação quando a glória do Senhor resplandeceu lá dentro. O fato da glória do Senhor ter aparecido naquele momento, resplandecido naquele momento, é como uma legitimação para aquilo que Salomão estava fazendo, do mesmo modo que Deus legitimou o que Moisés fez quando construiu o tabernáculo mediante as instruções que ele recebeu. Então, como que esse homem que constrói o templo em homenagem ao Deus vivo, não é? Ao Deus sem rosto, ao Deus cujo rosto é Jesus, não é? Como que Salomão, depois na sua velhice, ele constrói templos idólatras, ele promove cultos idólatras nos montes ao redor de Jerusalém. Isso é uma grande falha na vida de Salomão, não é? Assim como o seu pai também foi um rei que não seguiu o que Deuteronômio ensinava, não é? Lá em Deuteronômio 17, há uma orientação para o rei não multiplicará para si mulheres. Davi multiplicou, Salomão seguiu esse mau exemplo do pai, e no final da vida, ele no final, melancólico, não é? Logo que Salomão morre, o reino de Israel se divide, não é? E o reino do norte praticamente desaparece. As 10 tribos do norte praticamente vão se dissolvendo na idolatria, não é? E a história é muito negativa, não é? Até que o mesmo mau exemplo seguiram as tribos do sul até o tempo de Jeremias, e o brutal exílio em Babilônia. A gente costuma dizer que o Antigo Testamento termina na contramão do começo dele, porque a história de Israel começa com a saída do Egito, né? O parto a fórceps, né? Pela força do Senhor, o povo sai do Egito e forma uma nação. O Antigo Testamento termina com o povo voltando agora para o norte, né? Eles eram escravos no sul do Egito, agora vão cativos para o norte, na Babilônia, né? Perdem o templo, perdem a terra prometida e perdem o trono, a liberdade política, né? Só resta o quê? A palavra, né? Então, enquanto o povo de Israel é levado para o cativeiro em perda total, a palavra de Deus ganha o quê? Ela ganha lugar central na história do povo de Israel, né? As sinagogas surgem. Isso que a gente está fazendo aqui é típico da sinagoga que nasce no exílio. O culto simplificado hoje das igrejas, o culto dos cânticos, das orações, da leitura da Bíblia, é um culto sinagogal, não é? Que surge nesse período de exílio, não é? Então, como que Deus prepara o mundo, não é? Porque Paulo vai às sinagogas. O primeiro lugar onde Paulo anunciava o Evangelho era nas sinagogas. E houve o divórcio, porque o povo da sinagoga quis continuar no judaísmo. Então, o grupo que nascia, a igreja que nascia, se desligou da sinagoga, foi se reunir nas casas, né? Debaixo das árvores, na beira do rio, como era lá em Filipe, uma reunião de senhoras, mulheres na beira do rio. Então, todo esse desdobramento, né, da providência de Deus nos dá esse privilégio, né? Então, a gente, voltando, né, na contramão que a gente está dizendo, né, a desobediência lá de Israel, um mau exemplo que ficou, que Israel adquiriu, permitiu essa altura. Mas vamos voltar então a Salomão, vamos voltar aos provérbios dele, aquilo que ele, inspirado por Deus e nos melhores tempos do seu bom exemplo, ele tem que entregar, né? Filho de Davi, rei de Israel, qual é a finalidade? Para aprender a sabedoria e o ensino. Então, sabedoria é algo que se aprende, né? É um dom de Deus. Então, não é algo comparável ao academicismo, não é? Geralmente as pessoas, como é importante o academicismo? Nós estamos num tempo em que os proveitos das pesquisas relacionadas à célula, ao modo de ser dos vírus, a questão como as vacinas, elas atuam
diferente de atuar, não é? Então, tudo aquilo que você aprendeu do nosso sistema de defesa e como a gente pode ajudá-lo, agilizá-lo. Esse vírus é rápido demais na multiplicação dele, o nosso sistema até funciona, mas ele é pego de surpresa. Então, a ideia da vacina é acostumar o nosso sistema de defesa para que quando o vírus entre, ele já esteja preparado, ele já tenha anticorpos. Então, tudo isso está relacionado à academia, tá? Ao aprendizado por meio da ciência, tempo decorrido, pesquisas, né? Era digital, microscópicos eletrônicos, tudo isso é positivo, ninguém diz que isso é uma coisa negativa. E, aliás, isso não nega a Bíblia, isso não nega a fé, muito pelo contrário. Só que a sabedoria tem um elemento diferente, não é? Pessoas que são inteligentes podem ser sábias, no sentido da maneira como se conduzem, da maneira como se conduzir na vida prática, não é? Então, a finalidade do livro de Provérbios é aprender essa sabedoria, não é? Que a gente leu aqui o livro de Coríntios, no sermão do tempo passado, e o apóstolo Paulo, na sua introdução à carta aos Coríntios, ele fala exatamente disso, que a sabedoria que os sábios, entre aspas, os entendidos do século não enxergaram, né? E uma das coisas que a Bíblia coloca como distintiva na falta de sabedoria é o quê? O assassinato brutal de Jesus. Não é como você comprovar nenhum malefício, nenhuma maldade, nenhuma razão para se matar um homem como Jesus, a não ser uma loucura, né? A não ser uma nulidade total em termos de advertência com respeito a essa natureza de sabedoria. Então, para aprender a sabedoria e o ensino, a primeira finalidade, para entender as palavras de inteligência. Então, essa inteligência aqui é essa inteligência destilada que a gente está falando aqui, não é? Que não é inteligência apenas da vaidade pessoal, da quantidade do saber, no sentido da capacidade intelectual destacada e como é que se diz? Exibida, soberba. Não é isso, não é essa natureza de inteligência que o livro de Provérbios fala, mas é essa destilada, não é? Que contribui para a vida, para o agir de acordo com a vontade de Deus. O pecado, não é? A principal característica negativa da personalidade humana, não é? E só a Bíblia fala sobre isso. Só a Bíblia classifica pecado como pecado, não é? Então, a terceira coisa, a terceira finalidade para obter o ensino do bom proceder, não é? Nós vimos semana passada o Salmo 1º, né? Que fala das influências, né? O ser humano, ele pode seguir influências que são positivas para a sua personalidade, ou pode seguir influências que são negativas para a sua personalidade. Isso é uma coisa tão do dia a dia, né? Tão do dia a dia isso. Ele vai falar aqui do jovem, né? A gente às vezes vê na vida de jovens, sejam rapazes ou moças, aspectos negativos que foram incorporados por causa de más influências, por causa da pressão do grupo, por causa de um não que não foi dito, né? Por causa da assimilação do mau exemplo, do mau proceder, né? E quantas coisas que a sociedade hoje tem colocado para os jovens, ou tem sido assim continuamente praticadas e alardeadas, propagandeadas como conduta para os jovens, que são absolutamente negativas para a personalidade, para o futuro, para os valores da vida, não é? Eu nem vou dizer para os valores bíblicos, né? Mas para os valores da vida em si, não é? A nossa vida precisa ser preservada de uma série de valores negativos, que mesmo, ainda que a gente faça uma propaganda, ainda que eles sejam aceitos pela maioria, ainda que apareçam nas mídias, né, como alardeados, como assim, coisas da época, coisas do tempo. Então, o livro de Provérbios, sim, vai falar de certos preceitos que são tidos como estúpidos, como ultrapassados, como coisas do tempo do ronca, né, como se diz aqui na minha cultura, né, do tempo do onça, como se dizia na cultura do Rio de Janeiro.
Então, mas todas essas coisas eram para ser preservadas, mantidas, defendidas, colocadas em prática na vida, para que a vida se preservasse, né? Então é isso que o texto está dizendo aqui. Primeira finalidade, aprender a sabedoria e o ensino. Segunda finalidade, entender as palavras de inteligência. É preciso entender as palavras de inteligência. Terceira finalidade, para obter o ensino do bom proceder, não é? Além de proceder, ensinar pelo exemplo, a justiça, o juízo e a equidade. É isso que o livro de Provérbios tem para oferecer, né? Para dar aos simples prudência. A pessoa simples aqui não é simplicidade no sentido econômico, né? Mas é simplicidade no sentido da humildade, da prontidão em aprender, se colocar numa posição de humildade para entender que precisa sim aprender muita coisa, precisa se colocar naquela posição subalterna, não é? Ouvindo do idoso, não é? Muitas vezes, não é? Às vezes nós vivemos um tempo em que se dá pouca importância à experiência da pessoa de idade, não é? As pessoas de idade às vezes são colocadas nos depósitos, né? Nos lugares, ou então no meio das famílias. Hoje está até difícil a gente ter contato mais perto dos idosos, nós temos que protegê-los mantendo-os longe da gente, né? Mas no tempo em que a gente podia sentar aos pés de um idoso, né? A gente lembra da visita de Jesus na casa de Maria e Marta, não é? Marta achou que tinha que limpar a casa, Marta achou que tinha que fazer a comida, Marta achou que tinha que uma série de coisas e veio reclamar porque Maria se sentou aos pés de Jesus para ouvir as palavras de Jesus. E Jesus falou assim: ela escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Só os simples escolhem essa parte que Jesus diz que é a melhor parte, em que a pessoa ela se despe da sua vaidade, da sua pseudo-inteligência, da sua pseudo-categoria social, categoria intelectual, e ela diz assim: eu preciso aprender prudência por meio da sabedoria, por meio da palavra de Deus. Eu quero abrir os meus ouvidos. Então é por isso que uma das finalidades de Provérbios é para dar a esse tipo de pessoa prudência e aos jovens conhecimento e bom senso, não é? A Bíblia diz que os jovens são fortes e os jovens podem vencer o maligno, né? A juventude é o esboço da vida adulta, não é? Na juventude a pessoa volta um pouco os olhos para a sua infância, para a sua adolescência, e aprende até a questionar os próprios erros dos adultos, planeja, esboça para si uma vida abençoada, né? Escolhe na juventude o parceiro de vida no casamento, escolhe na juventude a profissão, modela junto com esse parceiro o lar, a família que quer, os filhos, como vai criar. Tudo isso é possível, não é? Que o jovem, nessa fase da sua vida, com conhecimento e bom senso e juízo, ele faça, ele planeja. E quanta gente despreza essa fase, né, da sua idade, e às vezes se compromete de uma maneira negativa que vai afetar a continuação da vida, né? Então esse texto de Provérbios, essa introdução de Provérbios, ela chama, não é, os simples à prudência e chama os jovens ao conhecimento e ao bom siso, não é? Então o livro de Provérbios é um livro típico para esse tipo de gente, né? Para a juventude e para aquele que quer ser humilde, simples, carente de prudência, sabedoria e juízo diante de Deus, não é? Vamos lá, continuar? Uma recomendação genérica a quem deseja ser sábio. Depois dessa instrução pormenorizada, o livro de Provérbios vai fazer uma recomendação geral, não é? Depois dessa dedicatória bem detalhada, ele vai dizer: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios, né? Quando ele diz aqui enigmas, né, é como se fossem charadas, né? É como se fossem aquelas máximas da filosofia, né? Aquelas máximas filosóficas, né? Os silogismos e por aí vai.
aquela categoria de raciocínio filosófico, é como se fosse um estímulo a que a pessoa, é como se ela fosse convidada a decifrar, como se estivesse um pouco difícil o acesso, mas na verdade é um estímulo para que a pessoa possa exercitar a sua mente, não é? E possa descobrir o valor desse convite, não é? O sábio cresça em prudência, né? Só um sábio cresce em prudência, só um sábio de antemão vai desejar ser mais sábio ainda, não é? Eu domingo passado usei exemplo de um irmão lá, que já está no céu, o irmão Manuel Marques, não é? Eu usei o exemplo de vida dele, aquela pessoa do interior que tinha a pele queimada de sol, que tinha trabalhado na lavoura de maneira pesada, não é? E casou-se e veio morar na cidade. Na cidade ele trabalhava numa fábrica, nessa fábrica de banho que você dá em cerâmica, em pratos, canecas. Antigamente era um trabalho quase que artesanal, não é? Você pegava as canecas, os pires, os pratos e dava um banho galvanizado de cerâmica neles. Ele trabalhava numa fábrica dessas para criar os 10 filhos. Moravam num bairro que não existe mais hoje no Rio de Janeiro, ali em Madureira, né? Era chamada Vila das Torres, porque tinha as torres de transmissão da Light em cima de uma horta, e entre a horta e a linha do trem tinha uma série de casinhas, de uma invasão de casas pequenas onde moravam as pessoas que trabalhavam naquela horta, que colhiam na horta, e esse senhor, eles e os filhos trabalhavam nessa horta, não é? Como ele me falou do tempo dele de jovem, semi-analfabeto, e ele guardou na memória a instrução dos pais, como o livro de Provérbios vai dizer que é importante nesse começo, né? Então ele se revelou uma pessoa sábia, uma pessoa simples, uma pessoa prudente, independente do nível intelectual que tinha, não é? Então ouça o sábio, cresça em prudência, o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, palavras e enigmas dos sábios. O texto aqui está definindo os provérbios e as parábolas como palavras e enigmas dos sábios. A gente lembra da estratégia que Jesus usava em contar parábolas, né? Porque a pessoa fixava a sua atenção em Jesus, e quando a pessoa dava por si, ela estava dentro da história. Quer dizer, Jesus estava contando a nossa história, Jesus estava colocando a gente dentro da narrativa, para que a gente pudesse se ver dentro dela e dizer, caramba, esse sou eu, não é? E na verdade houvesse então esse clique, né, na nossa mente, na nossa cabeça, não é? A gente deve ser alguém que aprenda a se exercitar em se despir da nossa pseudo-inteligência, não é? E buscar em Deus esse destilar de pensamento, né, de sabedoria, né? Recomendação ao sábio em ouvir e acolher. Um dos verbos mais usados na Bíblia é o verbo ouvir, não é? Samuel é o verbo chamar. A palavra Samuel significa aquele que ouve a Deus, aquele que ouve Deus. Lembram de Samuel, que a Bíblia diz que ele acordou 3 vezes com a voz de Deus chamando, não é? Então o verbo ouvir é um dos mais usados nas Escrituras, não é? E a Bíblia diz que quando Deus nos ouve, Ele faz igual a gente faz quando tem um filho pequeno, né? Quando a gente tem um filho pequeno, ele vem chorando, a gente se abraça, se agacha no chão, se aproxima dele, acolhe ele no coração. Então Deus, quando nos ouve o clamor, Ele faz isso, Ele se coloca à nossa altura, não é? Então a palavra ouvir, a recomendação a ouvir, é uma das principais da Bíblia. Aliás, os nossos ouvidos estão sempre abertos, né? O único sentido que a gente não pode fechar e abrir é a audição. Para eu parar de ouvir, eu tenho que botar minha mão aqui e apertar os 2 pavilhões aqui auditivos para não ouvir, ou então botar o dedo, quase que enterrar os dedos no ouvido, mas se alguém gritar, eu não consigo ficar sem ouvir. Então ouvir na Bíblia, como Deus ouve, como Ele quer que a gente ouça, é fundamental. Recomendação ao sábio em ouvir e acolher. Recomendação ao instruído em se instruir ainda mais, adquirir habilidade. A sabedoria requer habilidade, raciocínio rápido, né? E o raciocínio dentro do justo e certo para Deus, né? O Salmo 23 diz
que Deus, o Salmo 23, ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Né? Se Deus deixasse de nos guiar pelas veredas da justiça, ele perdia, ele deixava de ser Deus. Né? Guia-me pelas veredas da justiça pelo amor do seu nome. Então a identidade de Deus, o nome de Deus, a personalidade de Deus é nos guiar por veredas de justiça. Por isso que a gente tem que adquirir habilidade em, com a nossa mente, descobrir a sabedoria, aumentar, crescer em sabedoria. Definição de provérbios e parábolas são palavras e enigmas dos sábios, princípio geral do aprendizado da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber. O temor do Senhor. A Bíblia é um livro, não é um livro que fala de Deus. A Bíblia é um livro pelo qual Deus fala. Diferente. Você, quando chega na Bíblia, a Bíblia é um livro terceirizado. Né? Eu vou descobrir na Bíblia terceirizada a palavra de Deus. Alguém vai me falar sobre Deus. Não, a Bíblia não é. A Bíblia é os provérbios, né? A gente vai descobrir aqui, não são esses provérbios, são um escolher de apelo para que a pessoa estivesse interessado em crescer, em aprender, em se instruir. A Bíblia tem narrativas, a Bíblia tem poesia, a Bíblia tem lei cerimonial, lei civil. A Bíblia tem uma série de gêneros literários. Então realmente tem narrador, tem narrativa, sim, tem. Mas quando você vai à Bíblia, você ouve Deus falando. O salmista diz: como que a gente se esconde de Deus? Onde a gente se esconde de Deus? Onde alguém se esconde de Deus? Todas as pessoas estão na presença de Deus. Mas o autor de Hebreus diz de uma maneira especial, né? As pessoas que creem em Jesus, elas estão na presença de Deus definitivamente. Estão na presença de Deus, aceitas por Deus, lavadas e regeneradas, sem pecado. Não é? Deus olha para nós, como diz Paulo aos Colossenses, nós estamos diante de Deus, apresentados diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A Bíblia diz que o nosso escrito de dívida foi cancelado porque Cristo carregou consigo o nosso pecado e encravou na cruz. Então a Bíblia diz que a nossa presença diante de Deus, essa para os que creem, ela é definitiva, ela é permanente. Nós não vemos Deus, mas Ele nos vê, estamos permanentemente diante dele. Um dia vamos vê-lo, como a Bíblia diz. Então o temor do Senhor é o princípio do saber. É necessário então essa aproximação de Deus, porque Deus, Ele reparte conosco a sua sabedoria. A Bíblia diz que Cristo se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria. Não há algo mais elevado, não é? E não há algo mais por fazer do que a dádiva do Filho de Deus, a dádiva de Jesus por nós, para nos salvar e nos colocar assim diante de Deus. Então o princípio geral de aprendizado da sabedoria é o temor do Senhor, é o princípio do saber. Só os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Nós pregamos no domingo passado, né, sobre o grito da sabedoria. A gente diz que o grito da sabedoria é o Evangelho. Não é? Jesus falou assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o Evangelho é o grito da sabedoria que o texto aqui vai dizer. Né? Aceite o Evangelho. Deus está convidando para o temor dele, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vem as recomendações ao filho, né? Salomão fala como se nós fôssemos filhos dele, discípulos de um sábio, né? Primeira recomendação: filho meu, ouve o ensino de teu pai, não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Nós falamos no domingo passado do Manuel Marques, né? Que o pai deu 3 orientações que ele colocou em prática na vida. Quando ele se converteu, ele descobriu que aquelas orientações do pai dele, que ele nem lembrava qual era a religião do pai dele, sabedoria está acima da religião, não é? E ele descobriu que a coisa mais importante na vida dele foi fazer exatamente como o pai dele havia dito. E ele casou-se com Dona Maria Marques.
Eu conheci esse casal, conheci os filhos do casal, de vez em quando eu falo com a filha dele, Jureli, pela internet, né, pelo Face. Conheço um pouco dos netos dele pela fotografia, né? Lá no Rio ainda não tive chance de reencontrá-los, mas eu reputo, eu lembro esse homem como um dos homens mais sábios que eu conheci, não é? Então a primeira recomendação: filho meu, ouve o ensino de teu pai, não deixes a instrução de tua mãe. A Bíblia aqui não diz o tipo de pai nem o tipo de mãe. Eu já disse que um dia os nossos filhos, eles chegam a uma idade em que eles sim questionam as nossas imperfeições, porque os pais e mães não são totalmente perfeitos, mas a Bíblia diz que nesse exercício, né, de obediência ao pai e à mãe, isso se adquire sabedoria, isso se preserva. A Bíblia diz que é um colar, é um diadema, é um enfeite. O melhor enfeite para a personalidade é ouvir o ensino do pai, o ensino da mãe. Segunda recomendação: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Ouvir, de saber dizer não. Meu pai conta que ele foi lá no Rio de Janeiro com 16 anos, ele morava sozinho, né? Foi zelador de igreja, morou no porão de igrejas, ele morou na casinha pastoral de algumas igrejas, mas também morou com colegas, e uma vez ele passou uma noite dormindo no trem, porque não tinha de dormir. Ele conta diversas vezes em que ele foi convidado para roubo, convidado por prostitutas para viver com elas, uma série de convites negativos que meu pai recebeu, e ele soube dizer não. Ele disse não a todos eles. Então ele não se deixou seduzir por esses convites. Vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes. Isso aqui, gente, não é só o ladrão de ponta de beco de rua, não, gente. Esse convite aqui para espreitar sem motivo inocente também existe nas categorias mais elevadas. A gente vê agora, nesse tempo de pandemia, gente que se espreita para tirar o quê? O dinheiro do outro, não é? A oportunidade. Por que o nosso sistema de saúde está da maneira que está? Não é? A gente às vezes fica imaginando quanto dinheiro se gasta na administração pública, não é? No sentido do que os políticos recebem, e quantos médicos poderiam ser pagos com esse dinheiro, quantos professores mais poderiam ser pagos com esse dinheiro, quantos enfermeiros mais poderiam ser pagos com esse dinheiro. Então, essa história aqui da emboscada, do espreitar sem motivos inocentes, tragar vivo inocente, não acontece só nos becos das vielas das grandes cidades, na periferia das grandes cidades, não. Isso acontece em outros patamares, não é? Da condição humana. O dinheiro roubado, o dinheiro mal usado, não é? O mau conselho, a rede, a organização criminosa, entendeu? Que escolhe uma série de pessoas, uma sequência de pessoas, e por meio desse engano subverte e assalta e rouba. Então, o que o livro de Provérbios está falando aqui não é para a gente pegar isso daqui e carimbar, discriminando uma classe, né? Achando que ladrões só existem nessa classe diminuta. Não é isso, não. O livro de Provérbios está mandando a gente refletir e dizer que essa ideia de uma ideia negativa, entendeu? Aceita por um grupo inteiro, e a inteligência de planejar, bem planejado, toda essa estrutura para surrupiar, para roubar, para enganar, para subverter, isso daí, infelizmente, acontece num nível mais elevado, em todos os níveis, né? No nosso país, né? Traguemo-los vivos como o abismo, inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa, lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Pouco tempo a imprensa mostrou um apartamento, né, com caixas contendo milhões de dinheiro. Encheremos de despojos a nossa casa. O sujeito comprou um apartamento para colocar as caixas de dinheiro. Se fosse só esse caso, né, a gente vê em países como o Japão, o camarada que rouba R$2.000, ele chora
ele se retira da vida pública e às vezes até se suicida. Não é que seja isso uma coisa que deva acontecer. Agora, aqui no Brasil, a gente vê um sujeito como esse é um. O nosso país tem um monte de gente como esse, que encheu de despojo a sua casa. Entendeu? Então, essa categoria de desplante aqui, que o livro está falando, não é? Da pessoa que se deixa seduzir por uma ideia negativa, errada, injusta, isso aqui acontece em todos os níveis no nosso país. A recomendação aqui é que ninguém se permita, não é, ser seduzido por essa corrupção de caráter. Não é? Vamos lá? Terceira recomendação: filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Não entra nesse grupo. Nós mencionamos no domingo passado o Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Roda já é a formação de quadrilha, né? Não se detém, não é? Não, no conselho, é uma reunião inicial, ele não vai, ele falta, ele não comparece, ele nunca mais volta. E o caminho, aquela vereda errada, ele não se detém, ele não segue aquele caminho, esse homem, né? Então não te ponhas a caminho com eles, guarda as suas veredas, dessas veredas guarda os teus pés. Os seus pés correm para o mal, se apressam a derramar sangue. Na Bíblia, derramar sangue não é só você dar o tiro, não, é qualquer conduta que leve prejuízo para outra pessoa, como Deus falou para Caim, né? O sangue do teu irmão, ali Caim tinha derramado realmente, mas na Bíblia derramar sangue é a pessoa que é culpada por qualquer erro que traga consequência para terceiro, é como se derramasse sangue, né? Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave, estes se emboscam contra o seu próprio sangue, a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso. Esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Vida na Bíblia não é só vida física, não. Vida física todos vão perder. Todos nós vamos morrer. Daqui a 100 anos, não é? Todos nós não estaremos mais aqui. Para mim, menos do que 100. Mas a Bíblia diz aqui que espírito de ganância, tirar a vida, é tirar a salvação. É privar a pessoa da sua salvação, da sua vida eterna. Não é? Então, esse espírito de ganância, não é? Essa ânsia por seguir aquilo que é mal aos olhos de Deus, a Bíblia diz aqui que isso tira a vida de quem se seduz por ela. O grito da sabedoria, a interpelação aos loucos. Os loucos são convidados a assumir a sabedoria. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. O livro convida a sabedoria. Nós dissemos que o grito da sabedoria é o mesmo grito do Evangelho, né? É a pregação que convida a reconciliação com Deus. Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo, não jogou na cara dos homens os pecados deles e nos confiou, igreja, a palavra da reconciliação. Nós somos como que embaixadores em nome de Deus e exortamos ao homem: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Grita na rua. A igreja precisa gritar na rua, gritar o Evangelho, viver o Evangelho, testemunhar do Evangelho. A Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Está lá em Apocalipse. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Isso Jesus disse para nós, para a igreja. Não é? Até quando, honestos, amareis a necessidade? É uma loucura fazer ouvido surdo para o Evangelho. Não é? Vós, escarnecedores, rir do Evangelho. É uma loucura. Vós, escarnecedores, vocês querem o escárnio, vão continuar adotando essa mentalidade. Vós, loucos, vocês vão aborrecer o conhecimento? Me diz aí um conhecimento maior do que esse. Paulo diz que na sabedoria de Deus, ele resolveu salvar pelo que parece loucura, que é o Evangelho, que é o crucificado, é o Salvador. Ele não é maldito.
se tornou maldito, diz Paulo na carta aos Gálatas, em nosso lugar, para nos livrar da maldição, para que a bênção de Abraão chegasse a nós. Isso mesmo, Abraão, que é patriarca judeu, que é patriarca muçulmano e que é exemplo de fé para os cristãos. Esse homem chamado Abraão, patriarca dessas 3 religiões. A Bíblia diz que a fé que Abraão teve, ela foi imputada por justiça. Não é? Então não há uma voz mais urgente do que eis agora o tempo, sobremodo, para além de oportuno, eis agora o dia da salvação. Não é? Atentai a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito. Deus já derramou o seu espírito, e os farei saber as minhas palavras. Você vai à Bíblia. A Bíblia não terceiriza a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Você vai à Bíblia para ouvir Deus. Deus não é apresentado na Bíblia em terceira mão. A apresentação que a Bíblia faz de Deus não é terceirizada. É para você ouvir Deus que você vai à Bíblia. A sabedoria de Deus está aqui nessas páginas. Você pode ouvir Deus, pode enxergar Deus pela fé. O autor de Hebreus diz que a gente caminha com quem vê aquele que é invisível. Jó diz assim: agora os meus olhos te veem. Deus vê a todos. As pessoas querem ver Deus. Jó disse: os meus olhos te veem. A Bíblia descortina os teus olhos. Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, não é? Aquele evangelho que estava encoberto. Os olhos encobertos foram abertos. Mas se o nosso evangelho, segundo os Coríntios 4:3, está ainda encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Mais patente do que isso, mais claro do que isso, impossível. As consequências do não ouvir o apelo da sabedoria, as razões por quê? Por quê? Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho, não quisestes a minha repreensão. Quais são as consequências da rejeição? Também eu me rirei da vossa desventura, em vindo o vosso terror, zombarei, em vindo o vosso terror como tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Ninguém pode chegar a essa condição, não é? De não ter aceito, ouvido o conselho, de ter rejeitado a palavra, para chegar nessa situação que a Bíblia diz de desventura, não é? Isso aqui é típico do contexto da cultura daquele tempo, né? Eu vou rir da desventura, e vindo o vosso terror, eu vou zombar do terror. Isso aqui é típico daquela cultura. O profeta Obadias diz que a gente não deve fazer isso, né? O profeta Obadias diz que os edomitas, do outro lado do rio, quando os babilônios queimaram Jerusalém, eles fizeram uma festa, eles riram, eles zombaram, e o profeta Obadias condena isso. Então isso daqui é um estilo dessa cultura do tempo antigo, não é? Em que alguém debochava, mas é por causa do ridículo em alguém desprezar a sabedoria. É tão ridícula essa atitude diante da palavra de Deus, diante do evangelho de Deus, que ela vira motejo, torna-se risível. Tá? Por isso que isso aqui é colocado desta maneira, nessa altura do texto, né? A tentativa de remediar, o capítulo 1 termina com essa tentativa de remediar o mal feito, não é? Então me invocarão, mas eu não responderei, procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Eu disse aqui que a primeira pessoa que pregou o evangelho foi Jesus. O que Jesus falou? O reino está cumprido, o reino de Deus, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então vai haver um tempo em que não se pode mais invocar. Por isso que
Paulo diz na segunda carta aos Coríntios: eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Porque vai haver um tempo em que invocarão, mas não obterão resposta, vão procurar Deus, mas não vão achar Deus. O profeta Joel fala de um tempo em que as pessoas vão de mar a mar, não é? Atravessar, buscando a palavra de Deus, e não vão acolher, não vão encontrar. Então nós estamos vivendo o tempo final da profecia, do testemunho. Razões porque, porquanto aborreceram o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Gente, não existe impunidade no reino de Deus. As pessoas acusam Deus de ser um Deus iroso, um Deus perverso, um Deus mau, não é? Agora Deus está sendo acusado, talvez, culpado pela Covid-19, né? Talvez as pessoas estão dizendo: olha, se há um Deus, não era para acontecer o Covid-19, só que o Covid-19 é coisa nossa. O Covid-19, esse vírus, a gente emparedou os animais que tinham esse vírus com eles, e esses vírus então fizeram a transposição desses animais para nós. Por quê? Porque a gente não consegue habitar o planeta de maneira inteligente. O ser humano não consegue ser sábio na maneira como se comporta em relação à natureza. O ser humano, ele não sabe aprender de tudo que já lhe foi ensinado a respeito de cada animal no seu lugar, e a gente procurando preservar as fontes de água, preservar os rios, preservar as florestas. O ser humano não sabe fazer isso. O ser humano se ajunta em cidades, né? O ser humano estabelece injustiça na distribuição de renda. Então nós temos gente na miséria, gente passando fome. Então o planeta, ele está, diz lá o Gênesis, um dos textos mais debochados da Bíblia é esse aqui que eu li no domingo passado, Gênesis 1, 26 e 27, que diz a Bíblia que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e disse: habitem no planeta, cuidem do planeta, cuidem da natureza, cuidem dos animais. A coisa mais ridicularizada que se diz é a história de Adão e Eva na Bíblia, a primeira narrativa da Bíblia. E uma coisa tão simples, um ser humano tão inteligente, como costuma se dizer, e como é que está o planeta? Então, nós emparedamos o vírus. Então o vírus veio morar em nós. Deus não tem nada a ver com isso. Deus, ele recomendou um outro padrão de vida e um outro procedimento. A gente não faz isso que Deus apela. Então, por isso que a Bíblia diz aqui, não é? Aborreceram o conhecimento, não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o conselho de Deus, desprezaram a repreensão do Senhor, portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Aqui está sendo irônico, né? Então vamos nos fartar dos nossos próprios conselhos, porque os conselhos de Deus a gente acha que são desprezíveis, né? E para terminar, uma advertência final, não é? Os nécios são mortos por seu desvio. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas quem me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor. Então, nécios dos categoria, né? Nécio louco ou quem dá ouvido ao Senhor. Então é essa aqui a introdução, de um modo geral, do livro de Provérbios. E ele diz a transição dessa introdução para o livro, quando ele diz ao Senhor, vai estar tranquilo, seguro e sem temor do mal. Deus abençoe. Até o próximo domingo, né? Algum pedido de oração? Sim, a irmã Lígia pediu para nós orarmos pela Carlúcia, que perdeu o esposo. E eu acredito que seja só isso. Pelo tio da irmã Leilane, a gente orou, né, no domingo que ele saiu do hospital. Amém. Acho que só isso. Senhor, muito obrigado por esses momentos em que a gente está iniciando esse livro que é tão útil para a nossa vida, e faz esse convite que a gente se coloque diante de Ti, diante da Tua sabedoria,
Busque na tua palavra o teu conselho. Abençoa a Carlúcia, Senhor, pelo trauma terrível que a gente imagina. E tanta gente está passando, que é a perda de entes queridos nessa fase, Pai, da história da humanidade. Agradecemos também o tio Daniel, que já saiu do hospital. Mais uma vez intercedemos pelo nosso vizinho que está no hospital. O colega Renildes, da Secretaria de Educação, que precisa também, Senhor, ser recuperado. Pelos avós, Pai, da Amanda, obrigado pela vida do pastor Edson, que já está aqui, filho deles, por essa fase que a família vive, entregamos nas tuas mãos. Pedimos também pelo retorno da família na tua segurança. Entregamos nas tuas mãos essas vidas preciosas. Nós agradecemos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.